gente vive um processo de romper com toda a cultura de criminalização desses corpos e, obviamente, uma luta pela nossa existência, né? Eu sou Roger Cipó, tenho 28 anos, eu sou filho de Dona Cleusa, eu sou irmão do Rian, da Janaína, da Jaqueline, eu sou tio de algumas crianças. E aí, de trabalho, eu fotografo, que é a minha proposta, que é de voltar, de se conectar com as nossas histórias, de se conectar com as narrativas que a gente pode criar e com as que foram interrompidas pelo processo de escravização. É muito importante que a gente fale de onde nós viemos, além de falar só do que a gente faz. Sim, existe uma solidão que acomete os homens. Esse aqui é o nosso canal, é o nosso rolê. Tratar de assuntos como masculinidade e afetividades pretas num lugar que as narrativas sobre homens pretos e sobre população preta estão muito dadas no sentido da marginalização, no sentido da criminalização desses corpos, no sentido da desumanização. Se provocar a falar nesses lugares era, sobretudo, uma tentativa de me entender e de falar enquanto um homem preto a partir daquilo que eu me entendo e não a partir daquilo que me disseram, a partir do que os meus iguais entendem e estão questionando sobre esse ser homem preto e não sobre o que disseram sobre a gente. Os homens negros ainda vivem um processo de reivindicar a humanidade que o racismo negou. A gente vive um processo de romper, um processo constante de romper com toda a cultura de criminalização desses corpos, de hipersexualização, de demonização e, obviamente, uma luta pela nossa existência. Então existe um trabalho muito importante hoje de juventude preta, de homens pretos que estão pensando inclusive a sensibilidade, inclusive se colocando no mundo a partir do sensível, que não é um lugar que foi legado aos homens pretos, né? A gente foi endurecido nesse processo. E, obviamente, corpos que estão aí na mira da bala, que estão vendo que a cada 23 minutos nessa sociedade, um corpo como o seu, como o meu, tomba, né? É impossível que a gente dê atenção somente para o sensível. É impossível que a gente se mantenha só nesse lugar de pensar subjetividades e não pense de forma objetiva estratégias para estar vivo. Então, isso é uma batalha dos homens pretos de todas as gerações. Isso impacta diretamente na sua relação, porque nós somos seres sociáveis, né? A gente se relaciona com a sociedade. E a forma que até aqui a gente tem se relacionado é de colaborar com processos de violência, né? A gente vê que os homens pretos, eles são os que mais morrem assassinados, mas eles são também os que mais matam, porque eles são produzidos para isso. Entender o que o racismo estrutural impacta na nossa formação. Dizer não para uma sociedade que te determina a morte ou que te determina a criminalidade fica caro. Por isso que é importante que a gente esteja e que a gente crie espaços de produção de afetividade. A gente precisa retomar com as nossas culturas de afeto, retomar para os nossos lugares, entender que foi o racismo, inclusive, que nos negou educação afetiva, que nos negou cuidado, e nessa perspectiva do cuidado, da afetividade, se cuidar, é olhar para os nossos, é olhar para os garotos mais novos do que eu, olhar para os homens pretos mais velhos do que eu, para as mulheres, para toda a nossa família, porque África, porque negritude é sobre coexistir. E aí é dessa forma que eu gosto de pensar as nossas afetividades, porque a gente precisa convidar o outro para um lugar, a gente precisa coexistir e caminhar com o outro, com as pessoas com quem a gente se relaciona. E nós temos muito a ensinar para o mundo. A África tem muito a ensinar para o mundo sobre amor, sobre afetividade, sobre responsabilidade, sobre construção social.